Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos ver se hoje funciona. Ai, bom que vocês estejam aqui. Oi, boa noite a todos. Vamos entrando. Oi, Ana querida, Viviane, Kika. Oi, gente querida. Boa noite a todos. Hoje é mais uma segunda-feira que nós estaremos com o livro das invocações. Quem tiver já pega aí. Nós vamos trabalhar um pouco em cima dele, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre de onde vem o medo. Oi, Poliana, Salinha, vão entrando, gente. Obrigada. Ai, todos nós somos queridos, né? A vida é uma loucura. Oi, Elizabeth, vão entrando. Hoje é dia de invocação e nós vamos fazer uma invocação para todos que estiverem presentes. E no final vamos ver se a gente faz uma meditação, né? Então já vão mandando os aviõezinhos aí para os seus amigos que gostam de uma oração, de um papo cabeça, vamos dizer assim, papo cabeça de segunda-feira. Oi, Celinha querida de Maceió, minha aluna querida, que bom que você está aqui. Sejam todos bem-vindos, gente. Eu vou repetir hoje a live de segunda-feira passada, porque nós tivemos problema com o Instagram. E muita gente reclamou, dizendo que a live só entrou 15 minutos. Já tinha começado há mais de 15 minutos. E que também ela picotava o tempo todo. Depois eu fiquei sabendo que não era um problema do meu celular ou da minha transmissão, mas sim foi um problema geral, porque muita gente teve o mesmo problema que eu. Então, muita gente me pediu para repetir essa live, porque é um tema importante. E aí eu resolvi repetir hoje. Oi, Ana Melo, também foi aluna lá de Maceió, querida. Prazer ter você aqui, que bom, gente. Maceió é uma cidade que eu amo de paixão. Oi, Deise, Ziane, vamos todos entrando. E adoro aquela cidade, né? Aquelas praias, aquela gente lá, aquela comida gostosa. Saudade. Breve, se Deus quiser, eu vou dar uma passada por lá e a gente se encontra, se Deus quiser. Bom, eu escolhi esse tema porque muita gente me procura com medos diversos, né? Eu trabalho há mais de 30 anos com cinesiologia quântica. E, aliás, deixa eu avisar vocês, eu vou avisar depois também, mas eu acho que é 19 e 20, deixa eu olhar aqui, para ver se é isso mesmo, se eu não estou errada. Em agosto, o primeiro módulo vai ser 19 e 20 de agosto, eu vou fazer no Rio de Janeiro, e esse programa está sensacional, porque eu vou poder estar mais presencial. O último que eu dei, a última formação, a gente fez muita coisa online, mas esse não, vão ser 2 dias inteiros, final de semana, depois nós vamos ter 2 encontros entre os módulos, são 180 horas de treinamento, é um treinamento profissional para você sair um facilitador de cinesiologia quântica, que é uma terapia e uma técnica fantástica, assim, é uma tecnologia de ponta e tem ajudado muita gente nesses 30 anos que eu trabalho com a cinesiologia, né? 34 anos, eu acho. A gente nem deve falar muita idade, né? Bom, em geral, o medo, ele tem muitas nuances, né? E eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre alguma parte desses medos, né? Porque não existe uma receita de bolo, mas são sentimentos que provêm muitas vezes de uma demanda de
de separação, né? Aquilo vem de um sentimento muito profundo de separação. Mas eu vou entrar mais nisso. E o medo, ele não só vem das suas situações, como também das situações que você passa num contexto, digamos assim, da comunidade, né? Do teu universo pessoal. Agora mesmo nós tivemos um processo de pandemia, né? Então o inconsciente coletivo, ele te toma, sem você querer, ele está te tomando. E quando você tem já o bicho do medo dentro de você, o bicho da insegurança, daquelas situações que você já tem arquivos abertos, né, e salvos na sua pasta mental com relação a medo, é muito mais forte para aquelas pessoas que já têm a pasta aberta, não tem a menor dúvida. Quem nunca passou por sentimentos de traumas, de medo, de pressões, de tensões violentas, passa por essas situações de uma forma mais equilibrada, né? Também tem aqueles que se trabalham mais. Então, quanto mais você se trabalha, você vai tendo a oportunidade de liberar os seus traumas, né? A pandemia que nós passamos recentemente, eu atendi muita gente com medos extremos. E também em relação o medo, ele pode vir em relação a uma pessoa. Então, assim, são situações bem pontuais que cada um vive. De uma forma geral, o medo é algo muito pessoal, né? Porque, na realidade, ele vem de um sistema de crença que cada um cria na sua cachola, né? Então, o que é um sistema de crença? São imagens de arquivos pré-concebidos que você cria na tua infância, na primeira infância, que às vezes se tornam fóbicos, muitas vezes, né? Quando você é criança, você passa por situações e cada um cria dentro de si fantasmas, criam imagens pessoais, às vezes uma coisa que um susto que alguém te dá por algum motivo, ou uma situação que acontece com um vizinho que chega até você, você acha que aquilo vai chegar até você, que aquilo pode acontecer com você. Cada um assimila de uma forma diferente. Você pode ter uma família enorme, por exemplo, se 10 irmãos, cada irmão vai ver e vai sentir no seu fórum íntimo, vai ter uma imagem dos seus pais diferentes. É muito difícil que você tenha imagens iguais, porque cada um vai falar deles ou vai falar das situações que passou de uma forma diferente, porque a visão de mundo de cada um é muito diferente. A sensação interna de vida, de mundo, é diferenciada por vários motivos, tá? Isso até daria outros cursos e outras lives. Mas eu já falei lá, vocês podem ir lá no YouTube. Eu tenho várias lives e tem uma que eu falo das estruturas faciais, né? Das nossas formatos de rosto, de boca, de nariz, de sobrancelha. Isso tudo são estruturas, né, que nós temos. Cada um tem uma estrutura óssea mais larga que a outra, mais comprido, mais baixo. Cada pessoa é uma, tem os dedos mais compridos, mais curtos. Isso são estruturas. Nariz mais comprido, mais curto, mais largo, mais fechado, né? O lábio mais grosso, outro mais fino. Essas são estruturas. Essas estruturas, elas falam sobre o que você sente, sobre como você vê o mundo. Então, você sente e vê o mundo de uma forma diferente do outro. E aí você quer que o outro pense como você, não vai pensar. Isso também faz com que você, na hora que você vê as situações, você traga para o seu mundo pessoal, para os seus arquivos mentais, um programa totalmente individual.
porque não é igual para todo mundo. Cada um vai ver de uma forma, vai sentir de uma forma diferente. Bom, mas de uma forma geral, todos nós temos algum tipo de medo, né? Medo é assim, nós vivemos em função do medo, eu acho, né? O medo da dor, medo de sentir dor ou medo de mais dor ainda por vir. Porque se eu já passei por alguma dor no passado, eu tenho medo que ela retorne. Eu tenho medo que isso volte. É como se as coisas estivessem boas. Tem gente que diz assim, ai, tá bom demais para ser verdade. Vocês já não ouviram isso? Isso é uma forma de medo inconsciente que não acredita que ele possa ser feliz, não acredita que a vida possa ser light, que a vida possa fluir de forma leve, né? E, na realidade, quando essa dor e esse medo de sentir mais dor, ela está baseada em alguma imagem internalizada, de alguma coisa que se aconteceu no passado, né? Porque o cérebro, de forma involuntária, ele é acionado quando sofre um estímulo estressante qualquer. Daí ele libera substâncias que disparam o coração, tornam a respiração mais ofegante, né? Ele contrai os músculos, né? Daquela tensão, porque dá medo. Se você vai a um cinema, por exemplo, que tem uma situação muito estressante no cinema, quando você percebe, você está se apertando inteiro na cadeira, né? Eu não vou ao cinema ver nada de morte, de guerra, nada que eu tenha que ficar me espremendo na cadeira por conta de uma coisa que não existe, mas que o cérebro, ele não sabe que não existe. Porque o nosso cérebro, ele não é burro, ele só não identifica o que é real do que é irreal. Então, se você vai num cinema e aquilo traz para você, porque você às vezes você chora, mexe com as tuas emoções, mexe com os teus sentimentos. Então, você tem que ter bastante cuidado com que tipo de filme você vai ver, porque ele vai acionar em você memórias. Ou ele vai aumentar aquilo que você tem, ou vai acelerar, ou vai trazer à tona. Então, nós não sabemos o que aquilo vai nos trazer. Ah, mas Helena, aquilo é ficção, é só um filme. Fala isso pro teu cérebro para ver se ele entende, tá? Isso é outra live. Bom, essas reações de sobrevivência, né, que nós dizemos quando se está preparado para uma reação, né, conhecida, é luta ou fuga, né? Ou eu me preparo para lutar, me encho de força e vou lá e enfrento, ou eu me preparo para correr, para fugir, né? São reações normais de sobrevivência. É assim que o ser humano funciona, né? Os animais também funcionam assim. Mas podem gerar sintomas físicos que incluem palpitação, a sudorese, tremor, sensação de falta de ar, sufocamento. Tem gente que fica sufocada, tem gente que parestesia, tontura, tem gente que fica com náusea, tem gente que está com dor no peito, tem gente que o peito fica tão apertado, tem gente que paralisa, né? Que é aquela coisa de paralisar, não saber que reação tomar. Entre os sintomas, né, entre todos esses sintomas, o cognitivo. No cognitivo são comuns as sensações de morte iminente, né? Medo de ter um ataque cardíaco, por exemplo, no momento desse, e pode acontecer mesmo. Com certeza isso acontece. De perder o controle, de enlouquecer, ou mesmo de você, numa reação de defesa, você pode matar uma pessoa, né? E você nem sabia que você era capaz de fazer isso. Mas existem muitas situações inesperadas e incontroláveis dentro de nós que nós desconhecemos. E só na hora do vamos ver é que você vai saber como você vai reagir naquele momento, né? Essas são as sensações em consequência, né, da liberação de hormônios que é como a adrenalina. É ela que causa essa aceleração dos batimentos cardíacos, o medo, né? É uma superestimulação física.
ou mental, né? E o organismo, ele responde imediatamente preparando o indivíduo para o embate, né? Porque é uma forma de você se defender. Sentir medo é algo normal também, né, gente? Porque ele está associado a um instinto de sobrevivência. Te deixa alerta e atento. Porque senão você fica de bobeira na rua, no escuro, em qualquer lugar, né? Dá mole, como diz o outro, né? Para o bandido. Então, o que nós precisamos observar é se os medos passam a nos controlar. Isso é que você tem que ficar atento. Se o medo te controla, você não tem mais controle sobre ele. Se isso acontece, você pode ter evoluído para uma fobia, para um sentimento mais denso internamente, e aí você já está precisando de ajuda mesmo, né? Adoro esses coraçõezinhos, gente. Bom, porque a fobia é um medo persistente e irracional, né? O que provoca ansiedade extrema e muito estresse, que pode te levar até ao pânico, né? Então, quando leva ao pânico, é que nós precisamos ter cuidado. Aí você já extrapolou, você está no último limite do seu medo, né? E a fobia, em geral, é algo que está preso nas memórias da infância. Algo que aconteceu e você gerou e arquivou, né? Esse medo. E ele vai se transformando, ao passar dos anos, em um fantasma, né? O fantasma somos nós que criamos, né? Que é como se fosse uma verdade. Você acredita que aquilo vai realmente acontecer muitas vezes, ou vai se repetir, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta ainda aqui. Não. Bom, então, existem vários tipos de medo, mas nem todos precisam ser vivenciados, né? Muitas vezes, você não precisa vivenciar aquele medo para poder adquirir. O medo, ele pode ser, por exemplo, agora na pandemia, você tinha medo que foi vivenciado de certa forma, mas você não teve a doença, né? Então você não vivenciou no seu corpo físico aquela doença, mas você vivenciou o pânico, o medo dela chegar, dela vir, né? Das pessoas que estavam acontecendo em volta. E muito mais do falatório do que, às vezes, da vivência mesmo, né? Alguns são adquiridos, outros são vistos, né? Muitos aprendidos na infância com seus pais, que eram medrosos, por exemplo, e você aprende. Por exemplo, você tem medo de cachorro, mas você nunca teve uma vivência de cachorro que ele tenha te mordido ou tenha corrido atrás de você, mas a sua mãe morria de medo. Porque talvez ela tenha sido mordida ou meteram medo dela. Então, assim, a mãe incute o medo no filho, muitas vezes, né? Ela desprepara o filho para a vida quando ela não dá força para ele, quando ela amedronta ele, quando ela mete medo. Tem mães que metem medo no filho para impedi-lo de ir, de tomar atitudes ou ações em que ela não vai dar conta de resolver ou de solucionar, por exemplo, porque o medo é dela. Então, ela prefere que você tenha medo também, porque assim ela não tem que se envolver com esse tipo de coisa. E isso desestrutura todo o sistema, claro, né? Porque nascem crianças medrosas. Bom, na realidade, nós nascemos... Eu queria falar um pouco mais sobre esse medo infantil. O medo, ele é uma segunda postura de algo que vem lá da nossa ancestralidade, digamos assim, que está baseada na separação. Como é que é essa separação? A separação é uma desarmonia familiar, onde nós temos uma família tóxica ou uma família que
desregulada, né, digamos assim, quando o filho não se sente amparado, ele não se sente protegido pelos pais de alguma forma. Isso gera nele um desamor. Ele acha que não é amado, porque ele não é cuidado devidamente. E o que é cuidar de um filho, né, gente? É olhar por ele mesmo. É não deixar, não é super proteger e meter medo. É não permitir que ele passe por situações que vão prejudicá-lo. Por exemplo, você deixa uma criança com um homem, né, um tio, um primo para tomar conta. Mas você não sabe quais são as índoles. Às vezes é uma menina, né? E muitas vezes muitas meninas foram abusadas. Claro que a gente nunca vai pensar que o meu irmão, por exemplo, vai abusar de um filho, né, de uma filha, né? Mas isso acontece. Então, nós podemos evitar esse tipo de coisa. Nós não podemos permitir que isso aconteça. A filha, nesse momento, ela cria dentro da cabeça dela uma sensação de que ela não é amada bastante porque ela foi desamparada. E muitas vezes ela fala para a mãe, fala para o pai o que aconteceu e a mãe desacredita, não acredita nela, né? Gente, é uma série de situações, né? Quando você também é criança e não se sente aceito, por exemplo, a família, quando você acha, e às vezes acontece mesmo, que a mãe tem uma preferência maior ou o pai tem uma preferência maior pelo outro irmão, por exemplo, e aí você se sente não amado, né? E você acha que você não tem algo dentro de você que vá fazer com que o outro te ame. E isso você leva para as suas relações. Porque se meu pai não me amou, se minha mãe não me ama, eu não tenho nada que possa oferecer para o outro me amar. E aí eu acho que ninguém vai me amar. Se meus pais não me amaram, quem que vai me amar? Ninguém. E eu esqueço que é eu mesmo que tenho que me amar. Mas até você chegar nesse ponto, o medo já tomou conta de você. Ele já te deixou amargurado, desapontado, desmotivado, não ouvido, né? Não, ou ignorado, digamos assim, pelas pessoas. E isso, pior ainda, quando o medo toma conta de você, ele reage de uma forma agressiva muitas vezes. Então, o medroso, ele tem uma tendência a reagir raivosamente, agressivamente, tá? Mas isso vem de uma base desequilibrada familiar de algum motivo. Você pode também estar trazendo ou estar em lealdade com alguém, carregando a dor de alguém. Isso pode acontecer. Nós vemos muito isso na cinesiologia e na constelação, por exemplo. Então, você acaba se sentindo às vezes insignificante, porque ninguém diz que você é bonito, ninguém te valoriza, ninguém te estimula, né? E aí você pode entrar num processo mais melancólico, e isso faz com que você sempre se sinta ameaçado de não ser visto, de não ser desejado, de não ser considerado, né? Isso pode te deixar mais melancólico ainda, mais triste ainda. Ou também você ter vivenciado um trauma, por exemplo, de morte. Às vezes isso acontece. Tem gente que tem um trauma, por exemplo, um acidente na família, né? Algo assim. Ou então o pai vai embora, nunca mais volta, abandona. Ou a mãe, né? Ou situações de abandono em família mesmo. Isso vai com que você entre, às vezes, num pânico mesmo. Né? Você entra, o teu inconsciente, ele vive sempre com medo de ser indesejado, de ser abandonado de novo. É o medo, a dor, o medo de mais dor ainda por vir. Então, você está sempre querendo fugir disso, né? E claro que isso, a reação sempre é raivosa. Não quer dizer que você seja assim. É uma forma que você está assim,
porque você tem um arquivo dentro de você que precisa ser cuidado e precisa ser olhado. Na realidade, você pode ter sua essência interna, ela pode ser maravilhosa, ela pode ser uma pessoa cheia de realização, de amor, de afeto, de vigor, de disposição, mas ela pode estar abafada por esse movimento que está encobrindo a sua parte mais bonita, né? Que é você mesmo, que é a proposta de todos nós. Ultrapassar os medos e ver quem sou eu, na verdade, né? É isso que seria a proposta maior de nós, seres humanos. É encarar o medo, né? Porque o medo, ele é uma matrix total, né? E nós precisamos olhar para isso. Nós nascemos, eu ia dizer que nós nascemos com 2 medos inatos, digamos assim, apenas. O medo de cair e o medo do barulho. Por que o medo do barulho? Porque a criança, ela escuta os barulhos. E o barulho, às vezes ela não sabe falar, mas o barulho, ela traz para você uma imagem. Você pode não saber de onde que vem o barulho, mas você cria uma imagem internalizada, que é uma ficção científica dentro da sua cabeça, com certeza, em função desse barulho que você ouviu lá fora. E aí você cria um filme, né? Nós criamos um filme dentro da cabeça. É uma imagem, o barulho do som que faz a mente viajar, né? Em situações diversas e criar as imagens que vão te deixar, às vezes, paralisado ou amedrontado. O que acontece é que as pessoas têm medo daquilo que criam na cabeça. Então, você cria histórias na sua cabeça que faz com que você mesmo tenha medo daquilo que você criou. E você acredite que aquilo é uma verdade. Então, você é o roteirista, você é o diretor, você é o ator e você é o autor da história. O que você acha disso? Uma figura fantástica, né? Prêmio Nobel, vai ganhar um Oscar se continuar alimentando os medos, né? O que nós precisamos? Mudar a forma como nós pensamos para mudar aquilo que sentimos sobre as mesmas situações. Entenderam? Então, assim, nós temos uma... Quando eu olho para aquilo ali, que está na minha frente, eu acho que aquilo ali é uma história. Quando o outro olha, ele já sente outra coisa, ele já criou outra imagem. Quando ele vê um quadro, ele tem uma sensação. O outro passa leveza, para o outro passa peso, passa medo, né? Então, o que nós precisamos é mudar os pensamentos sobre aquela história. E para mudar o pensamento sobre aquela história, nós precisamos o quê? Conhecer essa história. Nós precisamos enfrentar essa história, né? Bom, o que eu queria hoje era dar esta pincelada para vocês a respeito do medo, né? Então, medo são fantasmas que nós criamos e que nós precisamos desmistificar. A primeira coisa que eu gosto de falar sempre para os meus clientes e alunos é que você tem uma parte cognitiva. E é você que tem que provar a você mesmo que aquilo não é real. Então, se eu tô com medo disso daqui, eu tenho que dizer, olha, isso daqui tem uma tampa que fecha assim, ó, e isso não evapora mais. E você não precisa ter medo disso, porque você já construiu isso, você já fez isso. Como é que você, com tudo isso, vai ter medo disso? Presta atenção. Então, você tem que provar que você tem valores, que você tem recursos dentro de você para liberar esse medo que você criou. Certo? Então, esse é um exercício, para começar, que você pode fazer com você mesmo. Aquilo que vem na tua cabeça como um fantasma, que fica te aterrorizando, está sempre ali, batendo na mesma tecla, você diz, peraí, vou tirar daqui, vou passar para o papel. Já escreve. Olha para aquilo, fica olhando e diz, bom, eu tenho esse medo por quê? Por que eu criei isso? Mas se eu fiz aquilo,
e aquilo me deu força, se eu conquistei aquilo, por que eu estou alimentando isso? O que de todos os recursos que eu tenho, de tudo que eu já fiz na minha vida, eu posso começar a combater isso? Qual é o primeiro passo? Qual é a arma que eu tenho? Então, é você usar a tua parte cognitiva para provar a você mesmo que você tem as suas armas de defesa, ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Hoje era pincelada, porque hoje nós temos invocação. Oi, Cibele, boa noite, Lívia. Elsa Costa, querida amiga. Rose, Ana, oi, quanta gente querida aqui, Camila. Oi, Camila, Fabi, Viviane. Minha tia sempre teve medo da separação. Ela tinha calafrio quando alguém falava que estava separando. Então, vai ver a história da sua tia qual é. E aí nós temos que pensar no campo sistêmico também, né? Porque às vezes ela não se separou, mas a mãe ou o pai viveram situações de separação muito sérias, muito profundas. Às vezes de guerra, às vezes de migração, né? São separações muito fortes. Você vem de uma terra para outra, deixa a família inteira. Às vezes você nunca mais vê a sua família. E muito mais do que isso, a família que é o país, a mãe pátria. A mãe pátria é a coisa mais forte que existe. Você tem que amar a sua pátria, porque a pátria é a sua mãe. E isso dentro do campo sistêmico, nós vemos isso muito seriamente. Tem pessoas que vêm de fora, né? Por exemplo, a Elsa veio de Portugal, novinha, né? Ela já se incorporou a brasileira, por exemplo, mas as origens dela, a família dela e a terra-mãe, pátria dela prioritária é Portugal, porque a família veio de lá. E com muitos outros são assim também, mais fortes em cada um. Outros vieram da Itália, né? Japão, tem muitos alemães, né? No sul do país aqui nós temos muitos alemães, né? Porque depois guerra eles foram doados terras, o Brasil doou terras para que eles viessem plantar, viessem cultivar a terra, né? E eles estavam lá perdidos, sem nada. E isso é importante. Então tem que saber, porque calafrio já é uma fobia. Já é um sentimento fóbico, né? De um medo muito infantil, porque isso é uma atitude infantil, é o medo de que alguém o vá atacar, né? Isso não é uma atitude adulta, então ela precisa trabalhar para ela adultecer, porque senão ela vai minar as relações dela, ou quiçá nunca vai conseguir ter. Quem mais? Depois de 28 anos de casada, ela pediu a separação. Pois é, ela pediu a separação porque ela tinha medo de separar, mas ela estava em lealdade com alguém, por exemplo, né? Então, se alguém se separou, se alguém não foi feliz, como é que eu posso ser, né? É como se eu tivesse que repetir os passos para manter a lealdade e para pertencer àquele sistema. Isso acontece muitas vezes com mulheres, as mulheres que são abandonadas pelos homens, se separam, criam filhos sozinhos, né? Acabam perpetuando isso. Comigo também aconteceu isso, e eu só vim entender isso depois, muito tempo depois, né? Apesar de ter vivido 28 anos casada e ter tido 2 filhos. Mas eu acabei me separando da mesma forma que a minha bisavó, que a minha avó e eu me separei. Então, o processo de lealdade com o feminino é uma coisa muito forte. A gente não tem a menor noção. Mas isso já faz muitos anos que eu me separei do primeiro marido. E, na realidade, eu naquela época não tinha noção do que estava acontecendo, né? E isso mesmo, ela acaba em lealdade. Maria Ângela está falando aqui, minha mãe era medrosa de tudo. Eu queria ser diferente. Aí tenho poucos medos. Porque você criou alguma força, mas alguém deve ter te dado essa força. Alguém na família deve ter dado essa coragem para você.
né? Por exemplo, a minha mãe, ela era uma pessoa muito destemida, né? Ela adorava andar a cavalo, ela andava de bicicleta, ela queria fazer as coisas, ela andava de montanha-russa. Eu era pequena, eu tinha um medo daquilo, e ela disse, não, vamos embora. Ela me ensinou a ter coragem, né? Me ensinou a enfrentar o medo, porque montanha-russa eu fui lá agarrada, gritando, e ela ria. Aí quando eu estava começando a gostar, chegou. Aí ela disse, ué, tu vai ficar gritando? Já acabou. Aí eu disse, acabou? Ela disse, é. Aí eu falei, já? Ela disse, já. E eu ainda tá com medo? Eu disse, não, pronto. Ela me ajudou a enfrentar o medo, a não dizer, eu não quero, eu tenho medo, né? Então você tem que enfrentar os teus medos, os teus fantasmas, que só assim você se desfaz deles. Quem mais? Alguma outra pergunta aqui? Que bom que tenho poucos medos, né, Mariângela? Eu também acho, eu também. Em relação ao barulho, o que você quer saber, Aninha? E o medo da morte? Então, a morte é um medo absurdo, né? Agora, você tem medo de quê, na realidade? Você tem medo do desconhecido. A morte é o desconhecido, porque essa é a única certeza que nós temos, que nós vamos morrer. Da mesma forma que você nasceu, você sabe que vai morrer. Você não é eterno, ninguém é eterno. Por que nós temos tanto medo da morte? Aí eu acho que nós temos falta de fé, né? Aí que eu acho que entra a religião, o religare, digamos assim. Eu não digo a religião de uma seita, de uma igreja, de uma doutrina, mas eu digo religare, religar-se à sua fonte, à sua essência, à sua divindade interna. Porque, gente, vamos combinar, nós somos divinos. Nosso corpo é uma perfeição absurda. Essa máquina não é para qualquer um, né? Não é qualquer engenheiro que criou essa máquina. Vamos parar para pensar nisso. Então, assim, tem muitos mistérios no universo que nós desconhecemos e vamos morrer sem conhecer, né? Que não nos diz respeito. Nós só temos que agradecer e reverenciar aquele que criou isso tudo, que é um grande cérebro, digamos assim. Eu digo que é um grande cérebro porque, cara, né, quando a gente fala de Einstein, fala desses super cérebros que criam coisas, imagina o cérebro daquele que criou o universo, né? Bom, o medo da morte é isso. Morro de medo de viver sozinha. Só tenho um filho e minha mãe idosa. Gente, isso aí é mó bobeira. Deixa eu te dizer, você cria filho para onde? Para você? Para cuidar de você? Então você não cresceu. Você não adulteceu. Você está na codependência e está segurando com as rédeas. Não é que o filho os filhos vão abandonar os pais, não é isso que eu estou dizendo. Mas nós temos que criar os filhos para o mundo. Eles têm que ser independentes e viver a vida deles. Nós não podemos ficar alimentando e sugando eles todo o tempo. Porque eles precisam crescer, eles precisam ter vida própria. Porque o ser humano nasceu para crescer e evoluir, né? Porque ele não pode ficar na dependência das coisas, porque senão ele não adultece, ele vai ficar sempre criança. E aí como é que funciona isso? Né? Nem você cresce, nem o outro. A sua mãe vai morrer daqui a pouco. Você também vai morrer, teu filho também vai morrer. Mas o que você tem que fazer? O que nós precisamos fazer para não ter esse sentimento de solidão e de vazio, né? Para aquele que a gente chama de ninho vazio. Eu já fiz uma live lá no YouTube, corre lá e vai ver sobre o ninho vazio. É esse movimento de você olhar para você mesmo, olhar para os seus valores, para os seus talentos, para os seus dons. Ah, Selena, eu não tenho nenhum. Você já procurou saber? Você já foi pesquisar quais são suas habilidades? Faz curso uma vez, vai lá, testa um curso, vai lá, testa outro, faz as coisas. Você tem que ter um hobby, você tem que se dar prazer, fazer algo que você goste. Por exemplo, eu adoro pintar, eu gosto de esculpir. Hoje, por exemplo, eu passei a tarde fazendo aula de aquarela.
Porque eu nunca pintei, eu sempre pintei a óleo, mas aquarela eu nunca pintei. E é uma técnica diferenciada. Então, eu comecei a treinar a aquarela, né? E tô fazendo algumas coisas. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Isso aqui é uma aquarela, né? Existe algumas telas assim que você começa a treinar, ó, né? E eu tô treinando. Isso é aquarela. Eu nunca tinha pintado aquarela, mas eu tô criando o quê? Uma habilidade nova, né? Um treino novo das minhas capacitações. E isso preenche a minha vida. Eu gosto de escrever, eu vou jogar beach tênis, eu vou fazer ginástica, eu vou andar na praia, eu vou andar aqui no parque. Eu faço as coisas que eu não preciso do outro para fazer. Claro que é gostoso ir ao cinema com alguém, mas isso a gente tem amigos. A gente tem que manter os amigos para isso, né? Aí, sábado, saí do beach tênis, fui almoçar na casa de uma amiga. Depois chego em casa, quero ficar na minha casa. Não quero mais ver ninguém, porque eu quero curtir eu e as minhas coisas. É isso que nós temos que aprender, a gostar da nossa companhia. Porque o medo é exatamente da solidão. Mas a solidão só tem quem não sabe se preencher. Quem não tem esse Deus, esse amor por si próprio, né? Pelos seus talentos. E nós temos tanto, gente. A gente não sabe nem a metade do que a gente é capaz. Quem mais? Não fica com medo não, Rose. Pelo amor de Deus. Deixa esse povo embora. Que barulho desconhecido. Qualquer barulho desconhecido... Qualquer barulho, Ana. Por exemplo, você tá aqui, de repente explode uma bomba lá fora. Aí você acha que é um tiro. Aí você começa, alguém matou alguém não sei o quê, porque você acabou de ver no noticiário, morte, não sei o quê, tiroteio. É do que você se alimenta. Do que se alimenta é que alimenta a tua memória, as imagens internalizadas. Você começa a criar. Aí eu escuto uma bomba lá fora, eu já acho, nossa, o São João já chegou. É bem diferente o pensamento, entendeu? Já estão começando a soltar bomba antes do tempo. É diferente, né? O outro já vai pensar que houve uma batida de carro, e às vezes nem foi batida, né? Foi só um pneu que estourou ali na rua. Entendeu? Então, assim, o que cada um imagina com relação a um barulhinho de algo que explode? Ou então alguém pegou um saquinho e pum, estourou. Aí neguinho já entra no parafuso da imaginação. O filme Spielberg tem um monte na cabeça, né? O que a gente vai alimentar é outra coisa. Alguém mais aqui? Quem mais? Oi, Cândida, querida. Oi, Júnia. Aninha. Bom, então, se não tem mais nenhuma pergunta sobre medo, então nós vamos agora, ó, tirar uma invocação para nós, vamos atrair, vamos alimentar a nossa essência, a nossa divindade interna, porque não tem nada que nos preencha, não tem medo de morrer, não tem medo de viajar, não tem medo de nada. Sabe, gente? Porque assim, vamos combinar? Se você tiver que morrer, você vai morrer mesmo. Não tem jeito. Você pode estar com a melhor assistência médica, maior equipe médica, com tudo em cima, tu vai morrer. Desculpe. Você tem... para mim, todos nós temos como é que é? Um prazo de validade. E quando chega esse prazo de validade, não tem nada que interponha, sabe? Que nos impeça de fazer esse voo, né? Para outros lugares, né? Não conhecidos, né? Mas existe. Bom, então, como de costume, eu queria que vocês respirassem profundamente. Beber água faz bem, gente, sabe? Alimenta a alma também. E dá assim, como se você
liberasse alguma coisa, né? Que a água vai limpando você, né? Então, toda vez que a gente vai tirar uma invocação, e hoje é dia de invocação, e depois vamos fazer a nossa meditação, eu sempre gosto de fazer a invocação da abertura, que está na página 16 do livro. Antes de eu tirar uma carta, eu gosto de fazer a invocação da abertura. Porque ela diz assim: faça-se a luz. Invoco ao meu ser divino pessoal e os mestres da grande fraternidade branca para que me conceda a luz da inspiração divina. Que eu possa abrir as portas adormecidas do meu coração para encontro com o meu verdadeiro eu. Que eu tenha a coragem para aceitar a minha sombra e entendê-la e transmutá-la em luz em minha vida. Que a minha consciência se abra para uma nova atitude e postura, em que a compreensão do todo se faça na luz da minha verdadeira dignidade humana. Que eu possa entender o significado dessa transformação e subir mais um degrau em minha evolução. E que seja feita, Senhor, a sua vontade e não a minha. Está aberto. Porque quando eu estou ligada a essa consciência maior, a vontade dele é a minha. Porque eu sei que é onipotente, onisciente e sabe o que é melhor no universo, o que tem de melhor no universo. Então, se eu vou fazer alguma coisa, a primeira coisa que eu faço é dizer: Senhor, abra as portas para o melhor caminho, para aquilo que for para o meu crescimento e para a minha evolução nessa vida. O que é melhor para mim e o que será melhor para todos os envolvidos nessa jornada. Porque não adianta ser só melhor para mim, gente. Eu não vivo sozinha, eu vivo com todos. Então, tem que ser bom para mim e tem que ser bom para todos. Isso é uma consciência que nós temos que ter. Isso é compartilhar, né? Então, agora que a gente pediu ao universo que nos tire esse medo, né? Que nos traga coragem, vamos ver o que a gente precisa realmente invocar hoje ao universo para que a gente crie essa força, esse poder dentro de nós. E seria tão bom que vocês lessem isso 21 vezes, como eles pedem. Eu gosto de ler 3 vezes seguidas, uma vez por dia, por 7 dias. 3 vezes 7, 21, e eu li 21 vezes. E cada vez que você lê, cai uma ficha nova. Você entende uma frase e diz: nossa, isso está me dizendo isso. Ah, agora eu entendi. Então, é por isso que eu não fiz aquilo. Então, eu preciso mudar isso. Sabe, cada momento que você vai lendo, parece que uma centelha de luz se acende dentro de você. Eu acho isso tão importante o tempo todo. Proteção, número 4, página 45. A proteção 4 é a invocação para paz universal interior. Paz universal interior, gente, é o que nós precisamos. Se você não tem paz, você está ansioso, você está com medo, você está raivoso, você está sem paz. E aí você entra na separação, entra no medo, entra na raiva. A paz é tudo, né? Então vamos ler a proteção número 4, página 45. Paz universal interior. Faça-se a luz. Respira fundo, gente, escuta mesmo. Esse livro, alguém está me perguntando que livro é esse? É Invocações para Transformar a Sua Vida, que está à venda lá no meu site, tá? Tem os 3 livros que eu fiz, tem lá, e esse é um deles. Esse foi o primeiro livro que eu escrevi. Aliás, isso já é a 2ª edição, porque o primeiro tinham 33 invocações. Aí eu fui recebendo outras invocações e esse aqui tem 50, tá? Esse já foi na 2ª edição.
Então, esse livro é um livro de cabeceira, porque você está precisando de uma orientação, você vai na cartinha, a cartinha vem aqui atrás, ó, dentro do livro. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui atrás vem as cartinhas, tá vendo? Você vai dobrar aqui, ó, e vai esticar, vai liberar a cartinha, ó, tá? E aí você faz isso daqui, ó. Você tem umas cartinhas. Eu gosto de guardar dentro de uma caixinha para não perder. Eu sempre deixo dentro da caixinha. Pronto. Que essa daqui não rasga. Então, página 45. Paz universal interior. Faça-se a luz. Invoco neste momento os meus mestres e todos aqueles espíritos superiores de luz que trabalham para a evolução na Terra e que habitam o coração do universo. Que se faça neste instante a minha integração terra-céu, unindo esses dois corações em meu chakra cardíaco, dando-me a poderosa força equilibradora do universo, para que eu possa canalizar com a capacidade pessoal de síntese o conhecimento da mente e integrá-los aos rituais culturais da coletividade. Que o meu mental esteja firme com a sua estrela superior, em todos os momentos do dia, 24 horas em equilíbrio, não me deixando cair nas malhas das ilusões e seduções, para que eu possa ter o dom de enxergar e pressentir o que o outro necessita e, principalmente, que eu mesma, neste processo, esteja firme na minha ligação espiritual com toda a divindade do universo. Que a força da Mãe Terra, que me provê, me alimenta e me abastece de energia e vitalidade, se mantenha ligada à minha essência, transmutando todas as negatividades de meus corpos, de meus chakras e minhas emoções, trazendo para o meu eixo interior o equilíbrio em todos os atos de minha vida, capacitando-me para a minha realização na Terra. Que eu possa equilibrar meus afazeres pessoais e espirituais para manter a ligação com as hierarquias superiores do universo. E que eu possa, na Terra, fazer parte deste processo de elevação da humanidade, por meio das canalizações dos mestres da paz universal. E que seja feita, Senhor, a sua vontade e não a minha. Está concluído. Ser um canal na Terra seria a coisa mais maravilhosa. É o que nós todos deveríamos ser. Eu, quando recebi este livro, eu fui um canal, né? Um canal do universo e daquilo que já existia dentro dos meus arquivos. É uma cocriação. Quando você escreve alguma coisa, um livro, quando você faz uma pintura, quando você faz uma escultura que você bota para fora, você está co-criando com a divindade. Você está trazendo ou paz ou não. Aquilo que habita dentro de você é o que você vai botar para fora. Mas para você passar coisas boas para o outro, você tem que estar trabalhando o tempo todo. Você tem que estar em equilíbrio o tempo todo. E não é fácil. Toda hora nós temos algo que tira a gente do sério, né? Às vezes um mal entendido, né? Um mal entendido. Uma pessoa fala uma coisa, você entende outra, ou ela escreve de uma forma errada, você lê aquilo, você diz, oxa, mas por que fez isso comigo, né? E aí você se declara e diz, olha, não gosto disso, não gostei disso, não entendi por que você fez isso, então eu prefiro sair fora, não quero. Aí a outra, não foi bem isso e tal. Ela tem um tempo de se colocar para que vocês possam
se harmonizar, né? Então, quando a gente tem essa força interna e a gente está em equilíbrio entre o céu e a terra, porque, gente, nós estamos na superfície. Abaixo de nós tem uma senhora potência de tudo que você possa imaginar, que oferece aos filhos da terra. E o universo tem outra grandeza fantástica que nos oferece outro tipo de energia. São duas energias que nos alimentam o tempo todo. E nós precisamos respirar essa paz e não a guerra que está ao nosso redor, porque tudo está ao nosso redor. Mas o que você quer vivenciar e respirar e usufruir é uma escolha sua, só sua. Porque essa vida é você que vai viver. Ninguém vai viver por você. Ninguém vai criar as imagens que você cria. Ninguém vai conseguir entrar dentro da sua cabeça para saber que imagem você tem aí dentro. Ela é sua, não é de mais ninguém. E quem vai vivenciar a dor, a tristeza, o medo, a paz ou a alegria será sempre você, de forma única e intransferível. Pode acreditar. Oi, gente, olha, eu adoraria fazer a meditação hoje. Ela vai ficar gravada, eu vou jogar ela no YouTube depois, porque senão não vai dar tempo de eu salvar essa live para jogar lá no YouTube para quem perdeu hoje, tá? E não esqueçam que depois eu deixo anotado, e quem quiser se interessar por esse livro, ele está à venda, assim como os outros, no meu site, lá selenetaumaturgo.com.br. E lá no Instagram, por favor, se inscrevam, deem seu like, porque assim mais pessoas podem usufruir dos benefícios das lives que eu deixo lá, que é Selene Taumaturgo. E no meu Instagram é esse, Taumaturgo Selene. Tá bom? Um beijo grande para todos vocês. Boa noite. Entra lá, Rose. Ou então me manda um WhatsApp e a gente negocia também, tá bom? Eu faço qualquer negócio para ver vocês felizes. Gente, uma boa noite. Quero avisar para quem entrou agora que no mês de agosto nós vamos ter o primeiro módulo no Rio de Janeiro de Cinesiologia Quântica. Estava todo mundo me pedindo, então nós teremos... Eu vou fazer no Rio, porque é um lugar central, mais fácil das pessoas poderem pegar voo e de ônibus e tal, né? É um lugar mais central. Então vai ser lá no Flamengo e essa semana vai estar no meu site já tudo explicadinho, tá bom? 180 horas você vai se transformar num terapeuta maravilhoso. Beijo grande, até segunda-feira, se Deus quiser.